Marco Civil, estamos escrevendo a Constituição da Internet, uma série de princípios, garantias, direitos e deveres que vão definir como a web deverá funcionar no Brasil. Ou seja, cidadania se faz no mundo virtual também. A nossa segunda dica de hoje é exatamente para quem quer participar e debater para valer as principais questões em pauta na Câmara dos Deputados. O E-Democracia é um site onde você pode participar e debater os projetos de leis em andamento na Câmara dos Deputados. A rede é dividida em 2 espaços de participação. A comunidade legislativa, onde é possível acompanhar os debates relacionados às leis já existentes. E o espaço livre, local onde você pode sugerir temas ou mesmo participar de fóruns criados por outros integrantes da rede. Para participar, é necessário acessar o ícone Cadastre-se, que fica na home da página. Digite seu nome, sobrenome, e-mail de contato e indique o estado onde você mora. Em seguida, um e-mail de confirmação será enviado para você. É só confirmar o cadastro que você já estará conectado à rede. Automaticamente, o site já carrega a página com as comunidades legislativas e o espaço livre, que são os 2 tópicos de fórum. Escolha o ícone do tema desejado e dê um clique para acessar. Todo o assunto é discutido durante um período. Quando ele se esgota, a comunidade recebe um carimbo em vermelho escrito encerrado. Mas fique atento, porque algumas disponibilizam documentos e relatórios em outros endereços. Para participar de um fórum ou sugerir uma pauta que seja do seu interesse, é só acessar o link Ir para o Espaço Livre e escolher um dos temas de seu interesse entre as várias possibilidades. Clique no assunto e escolha em qual sala de discussão você quer entrar. Se preferir, acesse o item Postar novo tópico e crie você seu próprio grupo. O site também abre espaço para votação e escolha de novos temas a serem discutidos pela rede. É só ficar ligado. Quer mudar as coisas que não estão legais no país? Acesse edemocracia.câmara.gov.br. Gostou dessa dica? Então compartilhe. Para continuar o nosso debate sobre o Marco Civil da Internet e seus possíveis desdobramentos, os nossos convidados são a Veridiana Limonte, que é advogada do IDEC e conselheira do Comitê Gestor da Internet, e o professor Jorge Machado, do Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas para o Acesso à Informação, o GEPOPAI. Pela internet, também contamos com a participação do Paulo Renan, do movimento Mega Sim e Mega Não, e de Carlos Eduardo Miguel Sobral, chefe da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Gente, obrigado por estarem todos aqui com a gente nessa conversa de alto nível sobre o futuro da internet no Brasil. Veridiana, você queria já entrar, fazer algum comentário sobre os blocos anteriores? Falando rapidamente sobre o que estava se debatendo no bloco anterior e pegando um pouco o que já foi dito pelos outros convidados, o Jorge Machado colocou algo importante quando ele disse assim: a Polícia Federal acaba tendo um foco com relação a esse ambiente, né? O ambiente da internet, o ambiente virtual, criou um outro espaço de relacionamento. É um espaço que permite, em proporções inimagináveis, a comunicação, a diversidade, e a gente precisa proteger toda essa potencialidade da internet. E aí o Jorge colocou tudo que ela possibilita em termos de manifestação, em termos de denúncia, e por isso a privacidade é importante. Ao mesmo tempo, ele também é um espaço que pode ocorrer problemas e a gente precisa dar respostas a isso. Agora, o ambiente virtual tem que conseguir trazer as mesmas garantias que a gente já tinha conseguido colocar no ambiente analógico, digamos assim, né? A presunção de inocência, a ampla defesa, o contraditório. Por isso, o judiciário é importante. E o Marco Civil não diminui a importância nem da autoridade policial, nem da autoridade administrativa. Tanto que ambas podem pedir para que os logs sejam guardados por mais tempo, podem pedir para que logs, por exemplo, registros de acesso a aplicações que não são obrigados a serem guardados, sejam cautelamente guardados. Agora, do mesmo jeito que nós precisamos reprimir os ilícitos, nós precisamos garantir o ambiente de liberdade e diversidade na rede. Bacana! Excelente. Paulo, vamos lá, tua conexão está melhor agora. Ok. Então, o que eu acho importante a gente lembrar é que assim, o Marco Civil, ele conseguiu avançar. Por que ele não está parado desde 2007? Por que muito foi construído? Porque a gente percebeu lá no Ministério da Justiça que era importante primeiro fazer o meio de campo. Porque existem diversos temas a serem debatidos com bastante seriedade,
Mas antes a gente tem que tratar da internet, do direito, de uma forma comum, sejam comuns, que possam ser exigidos tanto da Polícia Federal, quanto do IDEC, tanto do Facebook, quanto da dona de casa, tanto do filho que joga, o cara que joga World of Warcraft o dia inteiro, como daquele jovem que só joga Angry Birds pelo Facebook. A gente tem que ter toda essa diversidade de usuários numa mesma perspectiva. Como é possível a gente fazer uma legislação que converse com todas essas pessoas de uma mesma forma, tratando todo mundo igualmente? Quer dizer, respeitando tanto a posição da Polícia Federal, quanto a posição daquele adolescente que tem já seus 19 anos e quer trocar imagens íntimas com o seu namorado, que também tem 19 anos. Então, são duas pessoas maiores que querem exercer sua sexualidade através da internet também. Como a gente faz com que o juiz federal e essas duas pessoas tenham o mesmo acesso à internet, igualmente garantido? Precisa ouvir pessoas. Foi o que o Marco Civil fez, mas sabendo que ele é um primeiro passo. Os problemas da internet não vão se resolver com o Marco Civil. Com o Marco Civil, a gente vai começar a lidar com os problemas a partir de parâmetros comuns. Bacana. Não é que com o Marco Civil está tudo resolvido, não. Com o Marco Civil, a polícia vai poder fazer o seu trabalho e sempre que ela errar, a gente vai poder cobrar. Olha, polícia, você devia ter olhado para isso aqui. E quando as pessoas estiverem usando isso que abusarem, vocês abusaram disso. Porque hoje o que a gente tem são juízes julgando a partir da sua experiência própria de internet, que é muito diferente de uma experiência própria de outras pessoas. Bacana. Então, eu que trabalho com internet, sei o que é um enquete, sei o que é um meme, sei o que é o bate-papo do UOL. Mas minha mãe não sabe. Então, como a gente consegue construir uma legislação que caiba para todo mundo, ouvindo todo mundo, e lembrando que esse debate não é criminal. Esse debate vai muito além antes. Esse debate é muito anterior ao debate sobre crimes. Legal. Se a gente for ficar debatendo, a gente vai recorrer no erro que o Brasil comete desde 91. Desde antes de ter internet, já tem uma legislação procurando debater crimes no Brasil. E quando ela vai resolver? Nunca. Se não tiver um marco civil que debata antes os direitos fundamentais das pessoas na internet. Bacana. Muito bom. Temos duas perguntas aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir. Bom, temos duas aqui. Primeiro para o doutor Sobral. Né? A pergunta de Marcos Leôncio de Souza Ribeiro, de Brasília. Os delegados da Polícia Federal desejam para a internet as regras previstas na Constituição Federal. Segurança e liberdade não são valores antagônicos. Uso respeitoso, ético e responsável da internet. Comentário bastante interessante aqui, que é uma contribuição aqui do Marcos Leôncio. Temos uma pergunta também, doutora Veridiana. Atendendo-se apenas à seara civil, como fará a Justiça para dirimir as ações de reparação diante do artigo 15? Eu não entendi nada. O que ele perguntou? Ela está perguntando, no caso de um ilícito ou de um problema civil, de uma conduta ilegal, mas não que não seja um crime, né? Ela seja legal dentro do campo civil. Como que a Justiça vai resolver essa situação? Uhum. O artigo 15 do projeto de lei do Marco Civil, né? A gente está falando do Marco Civil. O Marco Civil ele é um projeto de lei que ainda está na Câmara dos Deputados e por isso é necessária uma mobilização para que ele seja votado e que a gente tenha essa Constituição da internet. O artigo 15 trata da responsabilidade dos provedores de conteúdo em retirar ou manter um conteúdo no ar. No caso desse conteúdo não ser um crime, né, não ser a prática de um crime, o artigo 15 diz que o provedor só será responsabilizado por manter o conteúdo no ar se houver uma ordem judicial pedindo que ele seja tirado do ar. Para tanto, o provedor ele pode, tanto recebendo uma notificação, decidir tirar por ele próprio, por conta dos seus termos de uso, que devem ser divulgados, transparentes, etc. Mas, antes de uma ordem judicial, ele não seria responsabilizado, ou havendo uma ordem judicial, aí ele tem que retirar. Uma ordem judicial dizendo que aquele conteúdo tem que ser retirado. E ele tem que, inclusive, notificar, se souber o endereço da pessoa, tiver uma forma de se comunicar com quem postou aquele conteúdo, tem que notificar dizendo por que está retirando aquele conteúdo do ar e a pessoa tem o direito de se manifestar contrariamente à retirada. Então, a Justiça ela vai receber um caso concreto dizendo, olha, determinado provedor tem um conteúdo que me ofende em determinado provedor, eu peço para que tenha uma ordem judicial, liminarmente,
rapidamente, que é uma ordem judicial mais rápida, né, para que esse conteúdo seja retirado. É assim que a Justiça vai analisar, no caso concreto, se um determinado conteúdo tem que ser retirado do ar ou pode ser mantido. Bacana, gente. Só para a gente continuar com o papo, eu queria chamar agora o Jorge. Jorge, daqui para frente, o que precisa ser feito? E aí eu peço a contribuição de vocês todos aqui, para a gente começar a finalizar agora. Já foi lá, já houve a participação da sociedade civil, está pronto. E agora? O que precisa acontecer? Agora a sociedade tem que se mobilizar para que seja votado e claro que tem uma pauta, né? Isso é negociado, né? Então o projeto ele depende muito da pressão que a sociedade faz para que ele seja encaminhado, né? Dentro da comissão e depois para votação na Câmara. E é claro que também existem resistências a ele. A gente não pode falar aqui, mas também afeta as teles, né? Alguns itens aí. Então, basicamente, a sociedade tem que pressionar para que ele seja votado. Isso vai ser um grande avanço, né? A gente vai resolver uma série de casos que são comuns, assim, de blogs que têm conteúdo removido, porque as pessoas simplesmente têm medo e não querem. Às vezes, o advogado manda algo extrajudicial, a pessoa simplesmente tira porque não quer pagar advogado, porque criticou um restaurante, então tem coisas banais. Mas rapidamente, quais são esses interesses aí que são contrários? Depois a Veridiana pode falar, o Pedro também, rapidinho, quais são os interesses contrários? Por exemplo, neutralidade da rede, então, que a Veridiana comentou no começo. A gente tem um problema que as teles, elas discriminam o que está sendo transmitido. Então, se você está baixando o arquivo para aquelas redes Elas já de compartilhamento... discriminam ou querem discriminar? Ela discrimina já. Então, dependendo do tipo de pacote, se é pacote de arquivos de programinha de compartilhamento, eles reduzem a sua conexão. Eles falam que isso ocupa muita banda. Skype, por exemplo? Não, Skype não, Torrent. Pode ser também transmissão de P2P de vídeo, pode ser também. Arquivos que são pesados, eles diminuem sua banda. É uma forma deles gastarem menos, né? Porque isso tem um custo para a empresa. Então, mas isso viola os contratos que eles têm com os usuários de transmissão de dados. E o P2P ele ocupa a banda inteira, se deixar. Legal. Bom, vamos para encerrar. Doutor, queria só a participação aí para a gente encerrar rapidinho, 15 segundos. E vamos lá, próximos passos. Eu queria recuperar a pergunta, a afirmação do Marcos Leôncio, que é importante ter em mente o seguinte: liberdade não existe sem segurança. Por que as nossas praças não são frequentadas à noite? Porque não tem segurança. Por que as nossas ruas não são frequentadas à noite? Não tem segurança. Por que nós moramos cada vez mais em condomínios? Porque nossas casas não têm segurança. E se a gente não conseguir proporcionar segurança na rede, ela se tornará um ambiente cada vez mais insalubre, e ao invés de nós incentivarmos o uso da internet como um espaço saudável, nós estaremos proporcionando um ambiente que daqui a pouco a gente vai ter que ter uma UPP virtual, porque nós não vamos ter segurança. Legal. E outra coisa, assim, a nossa visão não é só crime, na verdade essa visão ampla, e no aspecto civil há repercussão. E o nosso objetivo, repito, é proteger as pessoas, proteger o ativista, proteger a pessoa que está ameaçada, proteger o defensor dos direitos humanos e tá bom, doutor. todas as pessoas. Muito obrigado aqui pela sua participação. Deixa eu dar o espaço aqui para o Paulo para a gente finalizar o programa. Vamos lá, Paulo. Então, eu queria dizer que a gente só vai ter segurança na internet quando a gente tiver liberdade. Sem liberdade, a gente não tem segurança. Elas vão juntas, né, Paulo? Porque as nossas praças têm grades em volta das... E eu não consigo entrar na minha casa quando eu perco a chave, porque tem uma tranca que me impede de entrar na minha casa. Eu tenho que pagar um porteiro, eu tenho que pagar um vigia, eu tenho que pagar uma câmera de segurança. Então eu quero a minha liberdade antes que alguém me exija segurança. E a gente só vai poder ser seguro quando a gente for livre, igual e fraterno. Isso que tratam os direitos humanos. Não muito obrigado. Direito humano, a segurança. Legal. Vamos lutar com o Marco Civil, porque ele nos garante tanto a liberdade, quanto a fraternidade, quanto a igualdade. Muito obrigado, bom. Miguel. Esse é o objetivo do programa, reunir todo mundo aqui. Obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado pela participação de todo mundo aí que participou pela internet, por todas as áreas, pelo rádio, tá bom? Para finalizar, 10 segundos. Eu agradeço ao telespectador, eu acho que eu sempre aprendo muito quando vou num evento como esse, espero que seja útil, tenha sido útil para aquele que está assistindo em casa. Eu quero deixar um convite amplo a todos, os que já não estão participando desse debate, de se envolverem nesse debate, conhecerem o movimento Mega Sim pela aprovação do Marco Civil e acompanharem junto com seus deputados
a aprovação desse PL, que é muito importante na internet brasileira. Tá bom, gente. Muito obrigado. Até o próximo programa. Até lá.